Quinta-feira, 23 de maio, começando nossa reflexão no Evangelho, hoje com o capítulo 59 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Os Amados. Hoje Emmanuel vai nos trazer uma reflexão sobre as ações e consequências da vida das pessoas que buscam uma vida reta e das pessoas que não estão nem aí para as coisas corretas do mundo. E a questão é a seguinte: se Deus, olha só, se Deus está no comando, por que que o mal predomina? Então hoje o assunto é esse. O assunto é esse e é muito importante, muito forte, porque fica sempre aquela duvidazinha, né, lá no fundinho nosso. Ai, que delícia os corações. Bom dia, amores, vamos lá. Então vamos receber essa turmíssima iluminada, cheia de corações, de florzinha, de bom dia, que delícia. Bom dia, Dridri, querida, Ivone, Kika, Alessandro, Ale Alves, bom dia, bom dia, bom dia, cheio de corações e florzinhas. Reizinho, querido, Rogerinho, galera, Alcinir, meu amor, Kika, bom dia, bom dia, bom dia, Terezinha, Caio Machado, Larissa Prima, sumidinha, que alegria! Carlão Bertuga, Tia Soninha, Leonor Belucci, bom dia, bom dia, bom dia. A Rô entrou, não vi ela. Rosaninha, querida, se você estiver aí, ó. Não apareceu aqui pra mim, às vezes não aparece mesmo. Que delícia, que delícia, que delícia. Obrigada, Jesus, por esse momento, por esse encontro, por esse início de semana, que a gente condicione o nosso emocional a esse despertar, sempre elevado, esperançoso, entusiasmado, dinâmico, unidos e firmes no propósito de seguir os passos do nosso mestre. Que a gente esteja sempre neste cuidado de pensamento, nesta atenção à importância deste momento. Obrigada, Senhor Jesus, por este encontro diário de corações. Obrigada, obrigada. Que assim seja. Vamos começar nossa reflexão de hoje, porque quero fazer algumas provocaçõezinhas para a gente pensar. Hoje o capítulo que está aqui na sequência do nosso livro é o capítulo 59, intitulado Os Amados. E o Emmanuel vai comentar aquele trechinho de Paulo aos Hebreus, onde Paulo fala assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, Paulo coloca isso para os hebreus e o Emmanuel vai comentar pra gente. Mas antes vou interromper aqui só para falar, Carlão, a nossa Rosana Bertuga, que tá aqui todo dia, tadinha, não passou bem a noite, né? Um super beijo para ela, para você, Carlão. A vibração aqui nossa de todo esse grupo, viu? Amados nossos, beijo, queridos. Então, voltando aqui, o Emmanuel vai comentar este trechinho. E ele intitulou Os Amados, porque o Paulo fala: ó amados, de vocês esperamos o melhor. O melhor. E aí o Emmanuel vai fazer um paralelo aqui e nós vamos contextualizar neste momento que a gente vive hoje, né? Neste momento de mundo, neste cenário de guerra.
E porque por que existe no mundo, essa é a provocação de hoje. Existe no mundo tantas pessoas em luta pro bem, em luta pro acerto, em luta pro caminho reto, e outras tantas pessoas que não estão nem aí pro bem. E parece que essas que não estão nem aí pro bem acabam levando vantagem no mundo. E aí essa é a questão, né? Cadê Deus que permite isso, né? Por que o mal ganha essa saliência toda e o bem parece que não? E o Emmanuel vai fazer. Então, gente, ó, não degladia isso no racional, não. Bom dia, Raquelzinha! Degladia isso lá na profundidade do seu sentimento, porque senão você vai pegar conceitos que você já concebeu, mas não vai trabalhar a profundidade lá onde muitas vezes essas coisas não fazem, né? Fica aquele questionamentozinho residual, né, do nosso entendimento. A Kika tá falando que travou. Travou aí pra alguém? Ou foi o dela, será? Eu não percebi nada aqui, não. Bom dia, Silvaninha! Eu não percebi nada. Me deem aí um feedback se travar, ok? Então, pessoal, vou seguir aqui. Então, amores, onde que isso faz sentido? Joia, Adri? Normal. Kika, deve ser o teu aí, amor. Ah, travou rapidinho e já voltou. Tá lento, né, Larissa? Qual coisa vocês me falem aqui. Então, onde que isso faz sentido? Na preponderância do bem sobre o mal, da justiça sobre a injustiça, já que a gente vê no mundo tanta maldade gritante. E é sobre isso, é essa abordagem que o Emmanuel vai nos trazer. Só que antes eu vou ler um trechinho do Livro dos Espíritos, a pergunta 742, porque vocês veem, a gente vive hoje um cenário de guerra, né? A opressão do forte sobre o fraco. E o fraco ali, né? Sofrendo, capengando ali. E aí a gente fala, Deus, acaba com essa guerra. Impede isso de acontecer. Não deixa essa força judiar do fraco, né? Tomar espaço sobre a fraqueza. Não deixa, Senhor. E aí isso pode causar uma indignaçãozinha surda lá dentro de nós. E a gente não pode permitir que essa indignação fique sem encontrar a luz. Porque é uma sombrinha lá no fundo que a gente precisa esclarecer, trazer a consciência e cuidar. Porque sim, tem uma resposta. Tem uma resposta. E aí, no livro dos Espíritos, um trecho intitulado no capítulo 6, a lei da destruição, subtítulo Guerras, pergunta 742. Que é o que impele o homem à guerra? O que leva o homem à guerra? Bom dia, Edinho, querido. E aí os espíritos respondem: a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o da força, o do mais forte. E aí ele faz a pergunta 743.
Algum dia a guerra vai desaparecer? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. E que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Por que Deus permite? A liberdade e o progresso. Para a liberdade e o progresso. E a última. Se a guerra deve ter por efeito o advento da liberdade, como pode ter por objetivo e resultado a subjugação sobre o mais fraco? Subjugação temporária para pressionar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Tem mais uma aqui, ó, só pra gente contextualizar aqui no momento de hoje essa questão. E o que deve pensar daquele que provoca a guerra para o seu proveito? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer sua ambição. Gente, aqui a gente já tem um contexto de não tem progresso sem dor. Não tem. Então, quando a gente encontra um mundo de dor, a gente entende que nós estamos também num mundo de progresso, onde a dor se faz necessária para o despertar das virtudes, das potências do espírito que jazem latentes. Então, o Deus permite isso para alavancar o desenvolvimento do homem. É aquela fala de Jesus, né? O mal há de vir, porém, ai daquele por onde o mal vier. É isso aqui. A destruição é necessária para renovação, para progresso. Isso no âmbito de eternidade. Se a gente pensar só na nossa vida aqui, do nascimento à morte, isso fica injusto, isso fica difícil de engolir. Quando a gente pensa em eternidade e Deus no comando, aí a gente compreende um pouco mais, a gente concebe um outro ângulo do qual a gente não consegue agora visualizar por inteiro, mas a gente concebe que ele existe, porque tem Deus no comando, tem justiça, tem compaixão e tem lei de evolução. Então, eu não entendo, meu Jesus, eu não entendo. Eu vejo a dor e fico mal. A gente tem trabalhado aí em oração pela guerra, pela Rússia, pela Ucrânia. Então, a gente vê isso e fica mal. No entanto, essa sensibilização que nos chega, ela é importante. Mas não a indignação, não o medo, não o desespero, não a entrega, não. Deus no comando. Então, a sensibilização e o entendimento. Meu Deus, eu não sei não, mas eu sei que o Senhor sabe. Então, eu confio. Bom dia, flor do dia! Certo? Então, este é o contexto amplo de bem e mal no mundo, de correto e incorreto, de eu tô aqui tentando no bem e a vida tá batendo em mim. E o outro lá que não tá nem aí pro bem. E tá ali, olha,
feliz da vida, né? Ganhando a vida, né? Levando da vida o melhor. Então, como é que fica essa parada? Este é o contexto. A reflexão de hoje vai fundo na alma, Ivone. Entender os dois lados é difícil. Nos ajude, Senhor. Bonitinha. Sempre é para evolução, Carlinha, ou às vezes não? Kika, sempre. Sempre. Sempre, Kika. Porque eu gosto de pensar, sabe aquela frase, Deus escreve certo nas linhas tortas? Eu não sei o autor, né? Imagino aí que seja uma frase popular. Deus usa as nossas linhas tortas para escrever a lei divina, a lei de progresso dele. Então, eu estou incorrendo aqui em reações ruins. Então, eu tô fazendo o que não devo. Eu perco a paciência, eu brigo, eu ofendo, eu xingo, eu judio das pessoas à minha volta e de mim mesma. Qual que é o progresso disso? Né? Qual que é o progresso disso? O progresso disso é justamente a minha experiência para o despertar. Porque na minha destruição aqui, sobre mim e a minha volta, eu estou arregimentando situações que me aproximam, que me descortinam a providência maior, porque o tempo todo Deus tá ali. A Carla tá pisando na bola. Vou mandar uma pessoa ali pra bater de frente com ela. Vou mandar uma pessoa ali bastante amorosa para sensibilizá-la. Vou mandar ali uma situação de desafio para ela ter que parar e pensar, crescer intelectualmente. Vou mandar uma pessoa ali só para bagunçar o coreto da vida dela, para ela dar uma pausa. Então, nas minhas destruições, eu estou chocando com o mundo, com pessoas e sensibilizando, juntando episódios para crescer. Então, não raro, num dado momento da vida, a gente para e olha para trás e fala: nossa, tenho agido de uma maneira indevida. Vou fazer diferente. Num dado momento, esse despertar acontece. Poderia ter acontecido lá atrás? Possivelmente não, porque eu não tinha maturidade para enxergar certas coisas. Então eu preciso quebrar a cara e escrever torto para Deus vir corrigindo. Ficou claro, Kika? Deu para perceber que tudo é evolução? E você quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, ele era um doutor da lei Saulo, que judiava dos cristãos, perseguia Jesus. Naquela época nem chamava cristão ainda, mas ele perseguia os seguidores de Jesus. Então ele judiava dos cristãos, ele perseguia Jesus, ele não permitia que a lei de Moisés fosse ferida, e ele fazia isso com força, com toda a força da sua crença. Ele matava, ele torturava, ele perseguia impiedosamente. E aí, ele, num determinado momento, quando Jesus apareceu para ele, ele falou: nossa senhora,
Aff, Maria, tô pisando na bola. E a partir dali, ele mudou a conduta. Então, se ele não fosse esse homem de tanta lealdade ao bem, de tanta fé, talvez ele não se tornasse o maior discípulo de Jesus. Percebe o que é escrever certo na linha torta? Porque a providência divina trabalha assim com a gente. Trabalha assim para o progresso do mundo. Deus aproveita o que está acontecendo ali para nos transportar para onde a gente precisa chegar. Então, nunca nós estamos estacionados completamente, né? Nunca nós estamos parados. Então, pega uma pessoa que causa guerra. Lá na frente, em algum momento, quando ele se der conta disso, isso vai vir assim, nossa senhora, quero me redimir. E aí, todos os males causados vão ser reparados. E aí, na reparação, pá, lá para cima, elevação, crescimento, evolução, transformação de mundo. Então, nós podemos estar estacionados, Kika, naquela existência, mas aquilo que a gente aprendeu na existência, depois é a alavanca de crescimento. Como foi com Paulo, né? Paulo era um espírito diferenciado, né? Mas ele foi acionado naquela virtude dele para alavancar o bem, ainda que ele estivesse no mal. O Edinho tá falando assim, a gente imagina que Deus vai mandar alguém para chegar e nos despertar sem dor nenhuma. Porém, sem dor não conseguimos acordar, infelizmente. Exatamente. O processo de despertar, ele já é nos tirar de um ponto de paradeira, de um ponto de conforto, para nos levar a outro ponto. Então, ele já é um processo de dor. A Adri tá falando assim, não, tinha uma outra fala aqui. De repente me veio um novo olhar sobre os causadores da guerra. É possível que em sua mente haja boa intenção. De forma ignorante, claro. Apenas um irmão em grau evolutivo ainda muito inferior. Só Deus enxerga o fundo da alma de cada um. Edri, é bem isso. No livro Ação e Reação, o André Luiz fala assim, que todo mal, que tudo na verdade é bem. Tudo na verdade é bem. Só que o que nos aparece como mal é o bem da pessoa para somente si mesma. Então, os causadores da guerra, eles estão no bem para eles. O orgulho e o egoísmo provocam essa cegueira da dor do irmão. Então, assim, eu quero poder e quero melhorar aqui a minha situação. Então, vou partir para a guerra. Mas e os outros que estão sofrendo? Eles que se virem. Eu preciso aqui, olha, esse é o meu bem. Então, o princípio do orgulho e do egoísmo é justamente este bem todo para mim, para o que eu penso. Eu não equalizo com o outro. Então, para o outro pode ser mal, o outro que se dane. Para mim é o bem. E com Jesus a gente entende, bem só é bem quando é bem para todo mundo. Então, se for bem para mim e mal para você, não é bem, é egoísmo. Se for bem para todos, aí existe aqui a renúncia de um lado, a renúncia do outro e equaliza a situação para ser bem e bom para todos. Certo, Dri? Obrigada, amores, pelos comentários de vocês, valoriza muito o entendimento. Bom dia, Zé Ricardo, querido!
Então, olha, ele começa assim. Um orgulho, às vezes, amparado na justificativa de fazer o bem pelo seu povo. Exatamente, são os meus. Né? É o bem para minha família, é o bem para minha comunidade, é o bem para o meu país. Dane-se o país do outro. Opa, não é bem. Né? É egoísmo. É isso aí, Dri. Então, ó, o Emmanuel começa assim. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos injustos, dos ímpios, dos descrentes, daqueles que são indiferentes a Deus. O progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muitas vezes altamente colocado na esfera financeira. Então, quem já despertou, olha para uma pessoa que faz qualquer coisa por dinheiro com estranheza. Fala, epa, essa pessoa tá sem escrúpulos, tá ferindo ali, olha. Em nome de um crescimento, em nome de querer algo, ela destrói a vida do outro. Muitos perguntam, onde está o Senhor que ele não os viu? Os processos escusos. A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde está a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido um dia a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. Então, quando a gente vê uma pessoa que faz tudo por dinheiro, tudo por poder, sem pensar na dor do outro, e questiona, fala, Deus, como é que o Senhor permite isso? Onde está o Senhor que não está vendo esses processos maldosos e permitindo? E aí o Emmanuel responde, falando que essas pessoas são mais dignas da nossa compaixão do que da nossa raiva, do nosso julgamento. E fala, manter um pensamento de indignação mostra a nossa ignorância. Compadecer-se mostra a nossa sensatez. Porque essa pessoa que luta por poder não vai longe. Não vai longe. Chega uma hora que ela tem que entregar o corpo para a morte e prestar contas ao seu Deus. E aí? Então, olha que valioso. Ainda que experimentasse na Terra 100 anos, ainda que aquela pessoa viva 100 anos, o que são 100 anos para a eternidade? 100 anos equivale a um dia. Alcinir está falando assim. Alcinir, nossa iluminada, são tão orgulhosos porque pensam em si mesmos e não pensam nas dores dos nossos irmãos que guerreiam, chorando, calados, pensando nos seus. Os déspotas só têm ganância e orgulho, mas não enfrentam o campo. Alcinir, mas estes que fazem sofrer são mais necessitados da nossa compaixão do que os que sofrem. Porque a gente tende a colocar um olhar de compaixão aos que sofrem. E ok que seja assim. Mas e quem faz sofrer? Gente, tem gente que já está colhendo. Tem gente que ainda está plantando.
E essa matemática da vida é assim. Deus coloca aqui a gente como ovelha no meio dos lobos. Deus coloca quem está plantando junto com quem está colhendo. Por quê? Porque um ajuda o outro. O quê? Quem provoca dor me ajuda? Sim, ajuda. Ajuda, porque há um tempo anterior, nós éramos quem provocava dor. E nós fomos ajudados por quem já estava desperto, vibrando e orando por nós. Então, na Terra, neste mundo de prova, de expiação, de regeneração, o raciocínio é esse. A pedagogia divina é essa. Todo mundo junto, ovelhas e lobos. Ai, mas os lobos vão massacrar as ovelhas. Não, as ovelhas é que vão educar os lobos. Porque a ovelha é muito mais forte e está em conexão com o Pai. Então as ovelhas educam os lobos, elas não são massacradas. Estes que provocam a dor são as ovelhas e estamos lá, olha, vibrando por eles, mandando muito amor, porque eles precisam de amor para se regenerarem. São irmãos também. Eles não podem ficar excluídos do nosso cenário de compaixão. A quem já conhece a verdade, o julgamento pode se comparar a bombas de canhões, Dri, lançador da alma. Isso, vibremos perdão e compaixão. Isso, Dri, isso mesmo. A nossa raiva nos coloca numa posição de ser necessitados também. Então, vamos vestir aqui, né, as virtudes, as atitudes de quem quer trabalhar para Jesus. Trabalhar para Jesus é isso, despertar a sensibilidade por todos, por quem faz sofrer e por quem sofre. É muito forte isso, gente. A eternidade, coloca Emmanuel, confere reduzida importância aos bens exteriores. Que vale dominar um país? Olha isso. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Piedade. Deixarão tudo quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os... Encerrando, pessoal. Com os donos da riqueza espiritual. Então, que tipo de riqueza você está valorizando? Seja em ação, seja em percepção do outro. Porque eu posso olhar para quem tá bem aí no mundo. Por exemplo, um empresário que tem 500 funcionários. Eu posso olhar para ele e falar: nossa, aquele cara lá só pensa em ganhar dinheiro. Aquele cara lá, nossa, condenou a alma dele. Ou eu posso olhar para ele, para este empresário que tem 500 funcionários e falar: abençoado seja, porque graças à sua cabeça empreendedora, empresarial, ele consegue sustentar 500 famílias. Então, qual que é a riqueza espiritual que eu junto na cabeça diante do que vejo? Porque aqui nós estamos falando, deste olhar para dentro. E olhar para dentro, eu só posso olhar para dentro de mim. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Ou seja, se eu acumulo piedade, aqui dentro do texto, né? Se eu acumulo piedade, eu estou juntando riqueza espiritual.
com quem sofre, com quem faz sofrer. Se eu não acumulo piedade, eu não estou juntando riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, é quem acumula riqueza. Gente, o capítulo é esse, os amados. Então, o que nós estamos caminhando para concluir? O ponto onde eu tô. Onde eu estou nessa esfera da terra. Que tipo de riqueza eu estou acumulando? Eu tenho sensibilidade sim para quem sofre. Legal, é uma riqueza. Mas aqui Emmanuel nos convida a ampliar a nossa riqueza espiritual, dilatando a nossa compaixão para com todos. Para com todos. Estes são os amados de Deus. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que lhes entesoura no coração. Gente, olha aqui olha o que é Deus escrever certo nas linhas tortas. De saber, eu ainda vou errar muito. Mas quando a gente sabe e concebe, quando eu busco viver esta verdade de amar a todos, eu estou caminhando numa direção, numa trilha que Deus me usa como instrumento de valor para sua pedagogia aos outros, mesmo eu errando. Então, eu, Carla, sou imperfeita, mas quero agir com Jesus. Por isso eu me torno perfeita? Não, eu continuo sendo imperfeita. Só que sou um instrumento de bem e de apoio na terra. Porque Deus não manda anjos santos e uma egrégora crística para nos evoluir. Sabe quem Deus manda? A nós mesmos. Então é no teu erro e no meu erro que a gente se lapida e cresce. E adivinha? Estes são os amados. Os amados, o Emmanuel colocou. Porque Deus está avaliando a nossa intenção. Eu errei, eu pisei na bola, mas eu tava aqui, olha, num esforço, num conflito para conseguir e não deu. Ou então eu errei e no meu erro eu falei, nossa, não quero mais fazer isso. Então olha como tudo é progresso, tudo é para o crescimento nosso e do outro, na nossa esfera aqui mais íntima e a nível de planeta. E encerrando, do ímpio, do descrente, do injusto, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Esperamos coisas melhores. E dentro dessas melhores, a primeira que a gente pode pensar é não se ferir quando você não consegue fazer todo o bem que você queria. Lembre-se, você é uma ovelha que foi colocada aqui como ovelha para permanecer ovelha. E o seu primeiro esforço é esse. Então, eu não acertei, mas eu tô atento para errar menos. Deus está já colocando isso na
conta do seu acerto, porque o esforço já é grandemente vitorioso. Então essa é a lição de hoje. Os amados, é uma lição desafiadora que nos faz refletir muito neste cenário de transição que a gente vive, né? Distorção de valores, distorção de conceitos, moral comprometida, né? Os nossos jovens ameaçados neste momento de tantas incertezas sociais que a gente vive. É hora da gente acordar e se posicionar dentro desta lealdade a Jesus. Eu não sou perfeita não, mas eu quero estar aqui atenta ao bem, atenta ao melhor acerto, no meu maior esforço. Se eu não conseguir, ok, eu me perdoo e continuo tentando. Continuo tentando. Somos responsáveis por tudo, Dri, que despertamos ao próximo. Espalhemos sementes de amor. Ivone, ai, querida, você é o pontinho de luz que faz estas pessoas refletirem, é isso? Toda manhã para ser um pouquinho melhor. Ai, meu amor. Elizabeth, eu fico aqui boca aberta com tanto ensinamento que ela nos passa. Ai, meu tesouro, minha riqueza, vocês que são minha inspiração. Olha aí a oração São Francisco, é errando que se percebe que devemos, é isso. É isso aí, boa Alcinir. Ficaríamos horas proseando. Refletir e acordar ao bem. É isso, completando Alcinir. É errando que a gente aprende. Na oração de São Francisco fala isso. Muito bom. E nesse entusiasmo, neste sentimento de força para enfrentar o mundo. O mundo está adverso, ok. Eu quero permanecer ovelha. Quero ser a melhor ovelha que eu for e vibrar muito pelos lobos à nossa volta. A minha volta, a volta da minha família, comunidade, país, planeta. Vibrar muito pelos lobos. Porque nós devemos uns aos outros incessantemente. Obrigada, Senhor Jesus, por esta reflexão, por este entendimento, por esse reforço nas nossas atitudes para podermos caminhar contigo em todas as conjunturas da vida, desde as mais desafiadoras até aquelas corriqueiras do nosso dia a dia. Fortaleça-nos, Senhor, não nos deixe desanimar, não nos deixes cair em desesperança. Meu Jesus, agradecemos-te imensamente a oportunidade da oração, do encontro, do entendimento maior. E queremos vibrar, Senhor, queremos vibrar muito pelos nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos que hoje vivem em guerra. Sejam eles alcançados, meu Jesus, os que sofrem e os que fazem sofrer, todos sejam alcançados, recebam o nosso singelo e verdadeiro desejo de que eles encontrem a luz de Jesus em seus corações. Obrigada, Senhor, por esse início de semana. Queremos estar contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Amores, ovelhinha com cachinhos lindos. Poder de síntese nos levando rapidamente ao melhor entendimento. Ai, minha tia Soninha, amores, que assim seja.
Beijão, valeu tá aqui com vocês. Ivone, tia Sônia, Kika, Dridri, Carlão, Malila, Elizabeth, Reizinho, Raquel, Robertuga, melhora meu tesouro, Alcinir iluminada, Raquelzinha, beijo amores, até amanhã, tchau, tchau, tamo juntos, beijo, beijo Breno, Dridri, tchau queridos.